Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz por estar aqui compartilhando a palavra de Deus e falando desse Deus maravilhoso. Hoje nós estamos falando sobre Deus, como trino e uno. Nós estamos falando sobre as características. Nós estamos falando sobre os atributos exclusivos de Deus. Só esse Deus tem. Aleluia. E hoje nós iremos fechar aqui Deus, trino e uno. Vamos entender um pouquinho aqui. É bem simples esse devocional, mas é maravilhoso falarmos desse Deus. Deus é trino e uno. Ele é um só Deus. Vamos abrir a nossa referência aqui, Deuteronômio 6:8. Você pode abrir a sua Bíblia se você puder, para nós fazermos esse devocional maravilhoso. Deuteronômio 6:4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, Deus é trino e uno. É um Deus manifesto em três pessoas. E lembrando, não são três deuses em um. São três pessoas distintas que juntas formam um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28:19. Aleluia, glória a Deus. Mateus 28:19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui a gente vê que são três pessoas em uma. Cada pessoa é completamente divina, igual às duas outras, mas não são três deuses, e sim um só Deus. Então esse é o Deus que nós servimos. Três pessoas que não têm pecado, três pessoas que são divinas, mas que não são três deuses. E juntos eles formam, sim, um só Deus, que é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus. Nós não cremos que Deus, Ele é o nosso Deus e Jesus foi apenas enviado para o mundo. Não, nós cremos que Deus é trino. São três pessoas que formam esse Deus. E nós vemos ali, lá em Gênesis, quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem. Ali nós vemos que Pai, Filho e Espírito Santo juntos ali, fazendo o homem. Aleluia. Vamos ler Mateus 3:17. Mateus 3:17, que diz assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui está dizendo assim, Jesus Cristo declarado igual a Deus, é batizado no Jordão. O Espírito Santo, que também é igual ao Pai, desce sobre Jesus em forma de pomba. O Pai declara que se comprais em Jesus. Temos, portanto, neste ato, 3 pessoas divinas iguais. A doutrina da Trindade mostra que as 3 pessoas divinas subsistem em tal unidade que constituem o Deus Uno. Então aqui nós vemos as 3 pessoas divinas iguais. Aleluia, que formam o nosso Deus. Marcos 1, para a gente finalizar nosso devocional de hoje. Marcos 1, 11, que diz assim: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. As 3 divinas pessoas da Trindade estão presentes no batismo de Jesus. Deus é revelado nas Escrituras como um só Deus, existente como Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu ler esse comentário aqui. Esta é a doutrina da Trindade, expressando a verdade de que dentro da essência una de Deus subsistem 3 pessoas distintas, compartilhando uma só natureza divina comum. Assim, segundo as Escrituras, Deus é singular, no sentido e plural, noutro. Então aqui as Escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Vamos até aqui. Aleluia. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que nós louvamos, nós cremos e que nós adoramos. Por que eu estou falando tanto isso? Porque nós adoramos esse Deus. Estão tentando juntar, né? Fazer uma junção aí das religiões, porque acreditam que o Deus é um só, mas que na verdade não é um só. Porque o Deus que a gente crê é um Deus da criação. É o Deus que não foi criado. Esse é o Deus que nós servimos. E a gente precisa deixar claro isso, sabe? A gente precisa entender que quando se fala, eu creio em Deus, nem todo mundo que diz eu creio em Deus está dizendo que crê nesse Deus, o Deus da criação, o Deus que é eterno, o Deus que tem os seus atributos exclusivos, que ninguém tem, um Deus que não muda, porque existem outros deuses, né, com D minúsculo, que se dizem deuses, mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que não muda, que não nasceu, não vai morrer, um Deus eterno, um Deus que tem toda a autoridade nas suas mãos, um Deus que está presente em todo lugar, um Deus que sonda todos os corações, um Deus que não é limitado, um Deus perfeito, um Deus santo, aleluia. Um Deus que sabe de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. E um Deus que é trino e uno. São 3 pessoas conjuntas formando esse Deus
Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? E nós queremos declarar aqui, nós servimos a esse Deus, o Deus que fez todas as coisas. Eu vou ler só o comentário aqui, né? Cada pessoa, não acredito que eu até já li, mas vou ler de novo. Cada pessoa é plenamente divina, igual às outras duas, as duas outras. Mas não são três deuses, e sim um só Deus. Eu tô falando isso porque muitas pessoas acreditam, né, que Deus, que o Espírito Santo é uma força, mas aqui a gente precisa deixar claro que esse é o nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus que nós cremos. E nós glorificamos e queremos ser cada dia parecidos com Ele. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Amanhã nós teremos o nosso devocional falando sobre os atributos morais de Deus. Vem participar do nosso devocional todos os dias. 12 minutos no máximo, a gente tenta ficar 10 minutinhos aqui, passa só um pouco, mas está sendo maravilhoso falar desse Deus e aprender um pouco, né? Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te glorifico mais uma vez, eu te exalto mais uma vez, Senhor. Ah, Deus, como Tu és extraordinário, Tu és, aleluia. Nós glorificamos o Teu nome nesse dia. E sempre, sempre, que as nossas vidas, Senhor, sejam para a glória do Teu nome. Que nós possamos carregar essa presença e como somos privilegiados por carregarmos a Tua presença, Deus. E que possamos honrar esse nome todos os dias e declararmos que servimos ao Senhor, um Deus santo. Esse é o Deus que nós servimos e que não venhamos nos envergonharmos, nem que o medo não venha tomar conta da gente, que a gente venha se acovardar, mas que venhamos falar, declarar nesses dias difíceis. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que criou todas as coisas, que as coisas não foram criadas por explosão, não foram criadas por si só, mas foi criada pelas suas mãos. Aleluia. Um Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te glorificamos e pedimos, continua conosco. Que o teu nome seja engrandecido através de nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E se você ficou aqui até o final, coloca no comentário aí, nos comentários. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Que Deus te abençoe.